Desculpa. E observa que esse lugar que você toma o assento é o melhor lugar no qual você gostaria de estar. É o teu melhor lugar. É esse agora. Eleve o teu coração. Deixe com que a vibração dessa lua cheia possa estar agora sobre a sua cabeça. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Em plena conexão consigo mesmo, aproveitando esse momento tão auspicioso dessa noite de hoje, abre a tua sensibilidade, se abre para essa consciência da lua que nos apresenta hoje, essa amada presença divina Mãe, e todos os mestres que residem ou já estiveram nessa terra. Nós reverenciamos, nós nos prostramos como filhos no caminho da evolução. Amada presença, Mãe divina, Mãe de todas as mães. Amada presença, consciência da lua. Nos conduz ao caminho da verdade, da inspiração, da leveza. Conduz cada um de nós do irreal para o real, da morte para a imortalidade, da sombra para a luz. Permita que haja paz nas regiões de todo o mundo, em todas as esferas. Que haja paz na terra e que as águas sejam acalmadas. Que as ervas sejam benéficas e que as árvores tragam o nascimento da paz para todos. Permita que a lei universal propague também a paz pelo mundo. Permita que todas as coisas sejam uma fonte de paz para nós.
Que vossa própria paz estabeleça a paz de todos e que essa mesma paz retorne até você. Om Namastê, Aum, Shalom, 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 Shalom. Inspirando bem profundo. Soltando o ar bem devagar. E começando a nossa noite com essa invocação da paz. Para esse momento tão importante, né? De cada um de nós. Engraçado que hoje, agora no finalzinho da tarde, antes de eu entrar para dar aula, estava falando isso para a turminha que eu faço parte de um grupo de um rapaz, de um senhor francês que faz canalizações, né? E hoje nesse grupo eles estavam falando que eu já estava ouvindo dizer que está tendo muitas explosões solares, né? Só que agora essas explosões solares se transformaram num vento quente, num vento vibracional. E a NASA publicou algumas imagens e dizendo que isso está se aproximando da Terra, né? E os espiritualistas olham isso como uma onda de calor no nosso coração, aquecendo o nosso coração, tirando a gente desse lugar de miséria e colocando cada um de nós no lugar de plenitude. Então, a gente começa com essa notícia boa, né? Porque acho que eu falei em algum momento para vocês que a gente precisa olhar como o universo está manifestando, né? E é lindo perceber que por mais que a gente consiga, às vezes, só olhar para as tragédias, tem muita coisa boa acontecendo, o universo enviando informações de mudança, né? Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Muito bom! Então eu vou começar esse tema, né, da Jussara, com o anúncio dessa onda de calor, a lua no céu, né, ondas de emoções estão aflorando aí cada um de nós, já que estamos nesse dia, contemplando essa super lua. Bom, esperem, ou pelo menos eu desejo que seja uma noite no mínimo poderosa, né? Interiormente, vibracionalmente, mas que isso possa ser sentido na nossa própria vida. Que possa mudar os antigos modos de você pensar, né? Que esse momento dessa noite você possa se retirar para dar lugar para o novo. Para que você possa descobrir que sua zona de conforto subitamente se transformou muito mais, às vezes, desconfortável. Mas isso para levar vocês para um novo passo, um novo caminho, uma nova transição. E isso é apenas o começo, né? Então a gente vai ter muita mudança a partir dessa lua, né? Junho tem um realinhamento, julho tem realinhamento e agosto tem realinhamento. Então são 3 meses intensos de alinhamentos. Então essa lua cheia está realmente nos dizendo assim, ó, a nova terra já está aqui. Não está em outro lugar. Está aqui agora. Essa já é a nova terra. Não é quando as coisas mudarem, quando o Covid passar, quando o Bolsonaro for embora, não. A nova terra está aqui entre nós. Basta nós olharmos. A gente falava muito sobre sairmos da terceira dimensão e irmos para a quinta. O universo está vibrando
Deixa eu abrir aqui para a Cris. O universo está vibrando para a 8ª dimensão quando a gente vê essas conexões solares. Isso é a conexão da 8ª dimensão. E ainda tem ainda uma ativação que eles chamam de conexão galáctica ou centro galáctico, que entra com a Lua em Sagitário. Então é uma conexão já 9D. Então aquelas pessoas que estão vibrando na 3ª dimensão estão provavelmente sendo impulsionados para fazer essa mudança. Então eu queria aproveitar, né? Aproveitar esse encontro para a gente olhar para essas mudanças, e calhou desse encontro ser do tema da Jussara, né. Então Ju, por favor me interrompa, o tema é seu, não é meu, então se você achar que pode acrescentar, me pergunta ou traz uma informação, mas, você me trouxe um tema muito amplo, né, foi difícil até de eu assentar onde que eu ia pegar esse fio para começar a pensar em você, porque você fala dessa mudança profissional, né, de ter clareza, né, que lugar você deve seguir, e aí você inclui as suas aspirações, o equilíbrio, a família, enfim. Eu tentei resumir um pouco de tudo isso que você estava trazendo, não sei se vai, depois no final você me diz se ficou de acordo, tá bom? Senão você me perdoa se eu não conseguir sentir muito aí. Então, dentro desse grande combo da Jussara, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso caminhar, assim, né, vamos olhar primeiro para mudanças importantes que estão ocorrendo na vida de todos nós. Alguns estão mudando e outros não estão mudando, né, estão ainda estagnados, estão dentro de casa procrastinando, não consegue fazer nenhum movimento ainda, né. Vamos olhar por que eu não consigo fazer nenhum movimento de mudança efetiva, né. Quando eu sentei para olhar para esse tema, né, eu vi que era um tema que permeava muitas pessoas, né, não era é um tema que a Jussara traz, mas é um tema que permeia muitos de nós, né, que fala dessa coisa de que quando a pandemia entra, a gente começa a perceber que: "Puxa, acho que eu tô fazendo a coisa errada, acho que eu não é esse caminho", né, porque o que que acontece? Nós éramos, como eu vou falar isso? Cegamente livres. Nós éramos cegamente livres. Por que, Luciana, cegamente livres? Porque a gente ia para o shopping, a gente ia para o cinema, a gente ia para o teatro, a gente ia para jantar, ia livremente na casa dos amigos, transitava, viajava, mas a gente não dava conta do que a gente estava fazendo. A gente fazia simplesmente por impulso. A gente não parava muito para pensar. E agora a vida nos está dando a oportunidade de, opa, para, toma o teu assento. Será que é exatamente essa mudança? É para esse lugar que você tem que ir? E coisas muito simples, né? Não estou nem falando de coisas muito elaboradas. Então, eu acho que a primeira pergunta, se é que a gente pode começar com uma pergunta, que eu gosto, né? A primeira pergunta é se eu pudesse resetar a minha vida, o que eu não faria? E o que com certeza eu repetiria, né? É importante a gente olhar para isso. Tem uma pesquisa feita em Los Angeles, acho que tem alguém querendo entrar? Não. Tem uma pesquisa feita em Los Angeles que fala sobre o impacto da nossa comunicação. De tudo que trazemos, somente 7% vem da comunicação visual. Ou seja, do comportamento que expressamos com 7%, desculpa, 7% vem das nossas palavras.
tá? 7% vem das nossas palavras, daquilo que a gente expressa pela palavra. 38% vem do tom de voz dessa palavra. E 55% vem da nossa comunicação visual, ou seja, do comportamento que a gente expressa através da nossa imagem e a relação que a gente faz no mundo. Então, se eu chegasse aqui e dissesse assim, boa noite, vocês têm uma impressão, seco e diretivo. E se eu chego aqui e falo assim, oi, como a Fabi, oi, gente, boa noite. Você não tem uma outra expressão? Você fala, quando ela fala, a gente sorri. Vocês percebem que toda vez que a Fabi cumprimenta, todos nós sorrimos? É 38% da voz. Só que 55%, o que que é? Imagina se nós estivéssemos junto na sala e a Fabi chegasse e dissesse, boa noite, gente, e abraçasse a gente ficaria muito mais feliz. Não é isso? A pergunta é: como venho me comunicando com o mundo? Qual é a forma que eu estou comunicando com o mundo? Eu comunico com 7%? Eu simplesmente falo e é isso? Eu me comunico com os 38%? Ou eu me comunico com 55%? Como você está comunicando com o mundo? Qual é a mensagem que eu deixo para as pessoas que eu encontro? Qual é o rastro que eu deixo quando eu passo nos lugares? O que eu tenho deixado para trás é exatamente o que você está liberando agora. Então, se você acha que a tua vida não está tão boa, é você que está exalando isso. E pensa isso no futuro, porque se você exala isso por onde você passa e não toma consciência disso, o que vai ser do seu futuro? Nada de novo. Você vai ter os mesmos conflitos. Você vai ter os mesmos questionamentos. Como eu posso entregar os meus talentos? Como eu posso me divertir com a vida se a minha comunicação com o mundo não é boa? A gente precisa abrir espaço para nos divertirmos com aquilo que fazemos. Às vezes a gente não se diverte com o que a gente faz. Entende? Eu lembro que teve uma época, hoje eu já não faço mais isso. Minhas roupas estão sempre amarrotadas. Eu faço assim, porque eu lavo, penduro, dobro direitinho e guardo. Mas antigamente eu passava a roupa. Eu não gosto de passar roupa. E eu pensava assim, gente, qual é a maneira que eu vou achar de passar roupa e não reclamar que eu tô passando roupa? Ah, vou colocar uma palestra de alguém que eu gosto bastante e vou passando a roupa e vou ouvindo. Nossa, aí eu pensava assim, quando terminava, a palestra ainda não tinha terminado, eu dizia assim, eu pegava uma palestra bem longa, que era para não decepcionar com a roupa que eu estava passando, né? Então, eu falei assim, nossa, será que não tem mais nada para eu passar? Porque eu ainda não terminei a palestra, eu quero continuar passando. Eu tenho que achar um gatilho, um espaço para eu me divertir com aquilo que eu tenho que fazer, que é uma obrigação. A gente precisa abrir espaço para a gente se divertir com o que a gente faz. Não se pode mais perder tempo com aquilo que a gente não tem. Às vezes tem coisas que você fala assim, bom, aí tem coisas que a gente fala assim, bom, já entendi que eu consigo fazer isso. Preciso passar todas as roupas? Não, não preciso, então tá bom. Tem coisas que não precisam, eu não preciso ficar nesse lugar. Fazer coisas que eu deixo um rastro e que eu não quero olhar, nos traz conflito. Porque quando você olha para o seu passado, vamos fazer essa pergunta. Se você olha para o seu passado, você fica bem? Quando eu digo assim para você, vai lá, olha para o seu passado, que memória você vai pegar? Ó, 90% das pessoas que olham para o passado pegam uma memória de tristeza. 90%. Porque é aquilo que está te incomodando.
É porque precisa de um ajuste aqui, não é lá, é aqui. Então, vou pedir a Deus, né, pelo amor de todos os deuses, para de querer achar um culpado pela vida. A gente precisa parar de ficar nesse lugar do coitado, todo o tempo querendo achar um culpado pelas nossas mazelas. Você é grande demais, para querer dizer que minha vida não é tão boa, que minha família não é tão amorosa, que eu não sou respeitada porque ninguém me ama, o que quer que seja que você ache sobre isso. Todo problema é que queremos mudar. E a gente só quer mudar, porque querer mudar é fácil, mas mudar mesmo dá trabalho. Quem já fez mudança de casa sabe que é isso. Eu posso dizer, eu quero mudar de casa, mas aí quando você começa a empacotar as coisas, começar a ver fotografia, ver bilhetinho, ver coisas que você não via, e começa, você fala assim, nossa, será que eu vou dar conta disso? E no fim você dá conta. Imagina que para mudar, a gente precisa ter uma força de vontade, para não desistir no meio do caminho. E essa força de vontade tem que ser alimentada pelo quê? "Ah, mas eu vou para uma casa boa, mas eu vou ter uma vista boa nessa minha casa, ou eu vou ter um jardim, ou eu vou ter uma sacada, ou eu vou pra praia e eu vou ver o mar". Só que o problema quando a gente não quer mudar, a gente não fica olhando para aspectos positivos. A gente não olha para o que vai ter de bom com aquilo. A gente fica preso naquilo que vai mal e não consegue ver algo de bom. Imagina que para mudar o humor de lugar dentro de nós, dá trabalho. Para mudar a raiva dentro de nós, dá trabalho. O medo, a dor, a alegria, dá trabalho. Todo esse ajuste deve-se ter muita, mas muita humildade de observar a si mesmo. Eu sei que não é tão simples, mas também não é complicado. Precisamos, às vezes, destruir esse processo que a gente tem de formação. A formação que veio da família, né? Família formou coisas boas, mas também coisas não boas. A formação da sociedade, a formação dos amigos, da escola, da igreja, do templo, do clube. Só que essas formações começam a impossibilitar que os nossos talentos e dons possam ser trabalhados. Veja, a palavra formação em latim quer dizer colocar em caixas, colocar em forma. Então, formação é colocar você em diversas formas. Todos nós fomos formatados. E essa formatação, serve também como os nossos paradigmas. E isso vai dificultar você a lidar melhor com seus desafios, com seus dons. Tem paradigmas bons, né? Por exemplo, um paradigma bom, né? Pelo menos nosso aqui, né? Do nosso país, que eu acho que é bom. A gente toma banho todos os dias. Em outros lugares, não, né? A gente escova o dente depois de todas as refeições. Porém, há tantos outros paradigmas que vão nos prejudicando, que prejudicam as nossas ações, essas ações livres para o mundo. Às vezes, essas pessoas que nos colocaram nessa formatação,
Elas pensam de você, elas dizem para você o que elas pensam sobre você, mas não necessariamente é você, e você toma isso como uma verdade absoluta. Eu acredito que a encarnação é muito boa, mas eu também não quero saber o que aconteceu lá atrás, porque isso é uma verdade, a gente não precisa saber. É uma crença. Alguém diz assim que eu não sirvo para me relacionar com alguém por muito tempo. É uma crença, alguém formatou isso e você acreditou nessa formatação. É como um TI, né? Eu acho que é TI, né? Ele vai lá e formata o computador, dá um outro sentido para a cara daquilo. E a máquina obedece, ela não faz nenhum esforço. E é isso que o tempo todo, se a gente não está de olho, o tempo todo nós estamos sendo formatados, colocando em caixas. É nesse lugar que a gente precisa aprender com as nossas lições, com aquilo que chega. Porque se eu aprendo com as lições, eu abro um hiato de transformação. O problema é que nós tomamos esses paradigmas como verdade e não como meras lições. E aí a gente continua fazendo o quê? Atraindo a mesma situação. O universo, ele não entende. Se você não muda, o universo entende que você está gostando. Ele não é bonitinho? O universo não é lindo? Olha que bonitinho. Se você não muda, ele entende. Ah, ela gosta. Olha como o universo é abundante. Vou mandar bastante dessa situação para ela, porque ela gosta disso. Entende esse lugar? O oposto também é verdadeiro. Então, nós recebemos uma lente para ver o mundo, e isso, né, que a gente também pode chamar de nossas crenças, impede a gente de ver a realidade. Sabe um grande exemplo? Quando você põe o óculos, a lente, não foi feito para você enxergar, não tem um foco certo, ele desfoca, ele aproxima, ele afasta, ele amplia, ele diminui, né? Tanto que quando alguém pega o óculos e coloca, a pessoa que não precisa de óculos, o que que ela fala? Nossa, eu não estou conseguindo ver nada. É isso que nós fazemos. Nós colocamos óculos. Nós colocamos óculos. E tornamos essa visão como a verdade absoluta. Alguém diz para você como você é e você acredita. Ai, você é uma pessoa tão intransigente. Pronto, tomei como verdade. Acho que sou sim. Essa é a visão dela. Não quer dizer que eu sou assim. Aquilo que eu acredito como verdade não necessariamente é verdade absoluta. E quando eu não quero crescer, eu não quero olhar para me transformar, o que é que eu faço? Eu bato o pé na vida para defender as minhas crenças. Eu não abro espaço para crescer e ver as coisas de um ângulo mais amplo, não pelo óculos, pela lente do óculos, mas pensa assim, imagina você olhando a vida pelo um telescópio. Sabe, amplia essa visão. Abre espaço para crescer e ver as coisas de um outro ângulo. Aquilo que muitas vezes te machuca pode ser visto de um outro ângulo e aí você se libera da dor. Assim, quanto mais eu olhar com a visão emprestada do outro, né, um óculos emprestado do outro,
eu posso ter uma nova visão da minha vida. Agora, se eu amplio muitas outras visões, a Samantha me traz coisas interessantes. Deixa eu ampliar a minha visão a partir da visão e experiência que ela tem. Mas o que normalmente a gente faz? Eu respeito o que você pensa, mas eu penso diferente. Olha, você tá vendo desse jeito, mas eu não concordo desse. A gente não abre investigação. A gente limita. Ou a gente concorda, ou a gente tem que discordar. Entende? A gente não abre. Deixa eu ver a partir desse olhar. Deixa eu olhar no seu binóculo aí. O que é que você está vendo que eu não consigo ver? Olhar com a lente ampla é mudar possibilidades, é caminhar de forma diferente, é trazer novas soluções. Quantas vezes a solução bateu na tua porta e você não pegou? Quantas vezes a solução bateu no olho do outro e você não quis tomar isso? Porque nossa opinião, a gente acha que a nossa opinião tem que imperar. Há muitos jeitos de ver o mundo. Cada um de nós aqui, cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente, única e singular. E isso é maravilhoso, desde que eu não queira defender o meu olhar. Sabe um outro paradigma? É a chave da escassez, né? Porque a gente ouviu isso muito, né, como criança. Meu dinheiro não é capim, né? A minha carteira não é um banco. Ou cuidado com esse homem. Você sabe, né? Todos os homens são. Não tem isso? E dos comportamentos dessas chaves de escassez, tem dois comportamentos interessantíssimos, que é o esforço e a reclamação. Quando a gente vibra escassez, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer muito esforço, né? Mas só que ninguém tá vendo o meu esforço, então como que eu tenho que fazer? Eu tenho que reclamar. Se eu não reclamar, como vão perceber que eu estou trabalhando muito? O peso do esforço, ele está ligado às nossas emoções. Aí está o nosso maior calo, sabe? Porque aí o que eu faço? Mas você vê, eu faço muito, olha tudo que eu tô fazendo, olha. Não é o esforço. Se você parar e analisar racionalmente, começa o seu dia. Eu lembro de uma história. Diz assim: olha, eu fui lá, peguei esse documento, fui até o banco, cheguei no banco, tava faltando, voltei, tive que pedir para alguém passar um e-mail. Depois ela passou o e-mail, eu liguei para não sei quem, aí peguei esse documento, fui no banco, que era do lado da onde a pessoa estava, e aí a pessoa termina a história e diz assim: mas eu consegui aquilo que a gente queria. Se a gente analisar, a pessoa fez 2 ligações, respondeu um e-mail e foi até o banco 2 vezes. Percebe que a energia do esforço está muito conectado com as emoções em desequilíbrio. Então, quando nós colocamos isso na praticidade, nem foi tanto trabalho assim. Se a gente coloca isso na praticidade, eu nem sofri tanto assim. E alguém foi embora da minha vida. Aí eu choro. Mas se eu parar para pensar,
Nossa, eu tô dando graças a Deus que foi ainda porque tu tá chorando. Não é isso. Não faz sentido. Por que você tá se apegando? Se você acha que foi a melhor coisa que aconteceu. Você entende o peso do esforço, né? Como está muito mais conectado às emoções. Mas o campo emocional, ele tem esse peso quando em desequilíbrio. Agora pensa numa história que representa você. Que você acha que lhe deu trabalho. Pensa se você fez isso hoje. Alguma coisa que você fez e que você acha que te deu trabalho e que você ficou lá, dizendo, ai, nossa, olha tudo. Agora olha isso, essa mesma situação de fora. Será que deu todo esse trabalho mesmo? Será que deu todo esse sofrimento mesmo? Isso tem a ver com as nossas crenças. Porque o que vem fácil, vai fácil. Não é uma crença? Então eu tenho que fazer muito esforço, né? Então, se eu estou no trabalho, se eu quero uma profissão boa, eu tenho que fazer esforço para isso acontecer. Eu quero uma mudança, eu tenho que fazer força. E quando o relacionamento vem fácil, ai, nossa, conheci, né? A gente começa o quê? Achar empecilhos. Tô muito desconfiada, viu? Tá, o que a gente fala? É bom demais para ser verdade. Ai, Senhor divino. Glória a Deus, né? Por isso, nós precisamos ampliar nossa consciência a partir de uma visão mais ampla. Parar de achar que aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho de dor, é algo que vai viver comigo, que vai me trazer como uma âncora para baixo. Precisamos abrir a visão e mudar agora a forma de ver a vida. Porque senão nós vamos continuar reclamando. E de verdade, nós adoramos reclamar. Esse é outro ponto. E normalmente as pessoas reclamam. Nossa, que vida difícil. Quando você vai puxar assunto pegou, né? Quando a gente pegava, ainda quem mora em apartamento faz isso, né? Pega o elevador, nossa, que chuva, né? Nossa, que frio. A gente sempre puxa uma conversa numa negativa. A gente não entra no elevador dizendo, nossa, que dia lindo, né? É muito raramente as pessoas fazem isso. A gente está preso às crenças e preso a uma realidade limitada. Então vamos mudar agora. Muda o olhar de ver as coisas. Amplia esse olhar, não a partir do que você acha que é bom. Olha com o olhar dos amigos, olha com o olhar de um livro, olha com o olhar de uma palestra. Abre o seu horizonte. Tem uma história que diz assim, um homem estava preso num lugar e ele só tinha um buraco por onde ele via. E aí você perguntava, o que você vê? Eu vejo uma montanha, uma planície e um pássaro voando. Mas um dia um terremoto veio e derrubou toda aquela estrutura onde ele estava preso. E aí quando ele se dá conta do mundo, que ele vê outras paisagens e ele diz, uau, o mundo mudou bastante, né? Porque ele mudou. A gente precisa deixar essas barreiras caírem. Precisa haver um furacão em nós e deixar derrubar essas paredes, para que a gente possa ver a vida de uma realidade, não de um pequeno quadrado que sou eu, mas de uma realidade ampla. Nós somos os autores das nossas vidas, de diversas vidas. A vida quando eu durmo, a vida quando eu estou caminhando. Somos nós que escrevemos a nossa realidade, que vivemos hoje. O que você vive hoje é aquilo que você criou. Agora, se essa realidade de hoje não é tão boa, mude, amplie, alargue. Você pode começar a escrever, a partir de agora, uma nova história. Coloque alegria na tua vida. Convide a alegria para entrar.
Fecha a porta da reclamação, fecha a porta da tristeza, fecha a porta da escassez. Lembre que sua realidade interna define sua realidade externa. E isso não tem a ver com o outro, tem a ver com você mesmo. Só entramos com a realidade, só vivemos essa realidade do agora, porque nós estamos projetando ela a todo momento. Então, vai olhar para aquilo que vai bem na vida. Porque quando eu olho para aquilo que vai bem, eu estou enaltecendo. E a gente tem a psicologia transpessoal, ela tem um lugar que eu gosto muito, que ela fala: para de ficar ressignificando as coisas que vão mal. Porque quando você só olha para aquilo que não vai bem, você não cria espaço para aquilo que vai bom, para o belo, para o sagrado. Eu estou todo tempo achando que eu tenho que olhar para o que vai mal e dar sentido para o que vai mal. Aí quando eu dou sentido, eu não experiencio essa transição. Eu já estou de olho em qual vai ser a coisa ruim que vai acontecer para eu ressignificar. A abundância é uma questão de onde você quer estar. Mudar de mundo é mudar o olhar, é mudar o foco, é sair das nossas crenças de escassez e sofrimento, é operar a vida a partir de um novo cenário de nossas oportunidades. A vida é linda, a Terra é um lugar incrível, é uma escola incrível. E a gente pode melhorar todos os dias vivendo nela. E a melhor forma de aprender é perguntar. Lembra, eu sempre falo isso. Pergunta. Como eu posso tornar minha vida mais fácil? Não é dizendo, ai, minha vida não tá fácil. Nossa, minha vida tá difícil. É como eu posso tornar a minha vida mais simples? Nossa, minha vida é muito complicada. Não, é como eu posso descomplicar. Nossa, eu não consigo resolver nada. Como eu posso resolver? A pergunta é pela qual o cérebro aprende. É por onde a manifestação da vida faz você mudar. Esse é o veículo da mudança. Por isso, faça a pergunta e veja que isso vai ser respondido agora. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Índia, eu não tinha um ponto. Mas eu disse assim: eu quero ir para a Índia, para o universo. E aí eu fiquei fazendo perguntas. Devo ir para a Índia agora? Devo ir para a Índia agora? E aí você também pergunta, mas você tem que ter uma alfabetização da consciência para você aprender a ler essas escutas. E aí eu simplesmente, minha mãe disse assim: olha, Luciana, você recebeu uma carta aqui da Caixa Econômica que você tem um dinheiro para retirar. E eu falei: eu? Imagina, não tenho nada. Ah, era da época que eu trabalhava no banco, mãe. Deve ter R$ 600 lá. Não deve ser nada. Aí eu cheguei no banco e fiz: olha, recebi essa carta. Falei: vou pegar esses R$ 600, vou comprar alguma coisinha para mim. Aí o homem disse assim para mim: então, como é que você quer receber? Eu vou sacar. Ele fez assim: você tem certeza mesmo? Aí eu parei. Nossa, moço, devo ter aí uns R$ 600, no máximo 800. Ele: não, minha senhora, você tem 32 mil aqui. Eu fiz assim: é? A viagem da Índia custava 22. Eu falei: é? Nossa, acho que então eu vou para a Índia.
A vida traz os sinais. Eu estou falando de um sinal grande, mas são pequenos e eles acontecem a todo momento. Tem uma amiga que dizia assim: nossa, eu estava no carro perguntando, será que eu tenho que parar um pouco a minha vida para dar um tempo para poder descansar? E ela disse que estava dirigindo, e nesse momento, quando ela faz essa pergunta para o universo, ela não sabe de onde vem, mas cruza e entra na frente dela um carro de funerária. E ela diz: nossa, tenho mesmo. Vou parar, porque se eu não parar, vai ser eu dentro desse carro depois. E são essas coisas, a vida está em diálogo constante com a gente. E você pode mudar, você pode ter o que você quiser. O caminho está aí, sabe? Para você seguir. Você pode mudar qualquer coisa da sua vida com tudo que você já tem aí dentro. Porque tudo que você já tem aí, agora, já oferece uma mudança. Ah, mas como eu faço isso, Lu? Pergunta. A resposta está disponível o tempo todo ao seu redor. Comece a criar consciência para você trabalhar essa alfabetização interior, a alfabetização da consciência. É a mesma coisa como a gente interpreta o sonho. Jung não trouxe um processo, então quando você sonha com cristal, quer dizer, essa coisa que a gente joga na internet é mentira, né? Vocês sabem, né? Tipo, sonhei com um dente que caiu, é morte. Não, meu amor, lógico que não. Jung não ensinou isso. Jung ensinou como você ativa a possibilidade de interpretar. E é isso que eu estou pedindo, para você interpretar o que a vida está querendo te dizer. Mas para isso, eu tenho que praticar. A gente tem que sair do nosso estado de ignorância, sabe? A ignorância é o nosso impeditivo. Lembre-se que você está sempre pronto para mudar e para aprender o tempo todo. Tem gente que vai chegando certa idade e diz assim: agora eu já tenho mais 50 anos, não posso mais isso. Quem delimitou que aos 50 anos pode ou não pode fazer isso? Quem delimitou que a pessoa de 40 anos pode ou não pode fazer isso? Quem delimitou isso? Esses dias eu fiz aniversário, né? Aí eu disse assim: nossa, amor, vou fazer. Não vou contar, porque eu sou muito jovem, não vou contar a minha idade. Eu fiz assim: nossa, amor, vou fazer tanto. Ele disse: não, meu amor, pode colocar 2 a mais. Tudo isso para você, para mim não é. Ele deu risada. E é isso, quem delimitou que agora que eu tenho essa idade, eu tenho que seguir um protocolo, eu tenho que ser desse jeito, né? E aí eu lembro de um senhor que disse assim: nossa, e aí, você melhorou da gripe? Ele disse: nossa, a gripe. Ele tinha 95 anos. Nossa, que gripe forte. Ainda bem que foi em mim e não foi num senhor de idade, porque se fosse num senhor de idade, não tinha aguentado. É esse lugar da gente se divertir com a vida e abrir espaço, porque todo momento a gente está pronto para aprender. E outro dia uma paciente minha disse assim: nossa, Luciana, mas ela é uma boa enfermeira. E ela disse assim: mas eu sempre quis fazer medicina, mas agora, né, com essa minha idade, não dá. Eu disse assim: com a sua idade? Quantos anos você tem? Já tô com 24. Meu Deus, vai prestar medicina, pelo amor de Deus! Não, com 24 já não faz mais nada, Luciana. Vai prestar medicina. E aí ela passou e tá super feliz. Entende isso? Como não pode mais? Como que nos 50 eu não posso mais nada? Como que nos 60 eu não posso mais nada? Nos 70? Quem define a idade é você. Nós estamos sempre prontos a aprender. Você precisa descobrir quem você é.
porque a sociedade delimita as nossas idades. Aí outro dia o Léo me mostrou a foto da Cláudia Raia, de lingerie. Nossa, amor, olha como ela tá linda. E eu olhei e falei assim, que beleza! Quem delimitou que uma mulher de 50 não pode ter esse corpo? E aí outro dia, essa semana mesmo, engraçado, eu vi a foto de, eu nem lembro onde é que foi que eu vi a foto de um pai com um filho de seus 12 anos, o pai bem gordinho, abraçado no filho. E depois o filho, com seus 30 anos, mostrando o pai puxando peso, musculação. O senhor, que devia ter seus 60 anos, mas era 10 milhões de vezes melhor do que aquele homem que tinha uma idade jovial, mas que o corpo não era jovial. Quem delimitou que a velhice cai? Quem delimitou que a velhice a gente perde a vontade? Né? Saiba quem você é. Diante de todas as crenças, de todos os conflitos, de todas as diversidades, quem você realmente é. Diante de todas as coisas que disseram que você é, quem você é. Mudar para ser quem somos. A gente não tem que mudar para ser diferente. A gente tem que aparar aquilo que disseram que nós somos e que nós não somos. Precisamos identificar com aquilo que nós somos. Qual é o seu propósito? Qual é a sua medicina? Qual é a real vontade que você tem? Você está perdendo tempo e fazendo coisas que não te agradam e que você não consegue achar algo como eu lá passando roupa? Muda! Você está desperdiçando a sua energia. A natureza não desperdiça nada. E a gente está o tempo todo desperdiçando a nós mesmos. Para ouvir. A arte de viver bem é acordar todos os dias e caminhar sem discutir com o caminho. Essa é a arte de viver. É receber tudo que você tem com sabedoria, com sorriso e alegria. Tem muitas flores dentro de você pronto para florir. Tem muitos frutos para você colher. Tem muitos frutos para você saborear. Não dá para perder tempo com aquilo que não vai bem. Deixa passar. Olha tudo que está florescendo. Não fica preso naquela ignorância, naquela trava, naquele olhar que a gente faz só olhar para baixo, sem perceber que as nossas respostas estão andando ao nosso lado, esperando a gente olhar a vida com magnitude, com plenitude. O que faz a diferença não é aquilo que você tem, mas o que faz a diferença é o que você faz com aquilo que você tem. Então não importa o que você tem. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que você tem. Então você tem infinitas possibilidades, mas o que você está fazendo com elas? Tem uma coisa interessante para finalizar, né? A minha sogra mudou de casa, né? Vendeu a casa dela, foi para uma casa menor, porque os filhos todos saíram de casa, né? E aí a gente ficou pensando o dilema de desmontar aquela casa enorme. E aí, cada vez que a gente ia, era uma coisa que saía. E a gente tem uma habilidade de economizar as coisas. Então, ela me deu, por exemplo, um jogo de cristal que ela nunca usou. Um jogo de porcelana do casamento dela que ela nunca usou. A gente tem uma habilidade de economizar sorrisos, sabe? Uma habilidade de economizar a vida,
Ai, vou para um lugar. Ah, não, essa roupa é muito boa para eu ir tal lugar. A gente tem uma coisa que a gente sempre está deixando para depois. Entende isso? Nós sempre estamos deixando as coisas boas para depois. Ah, depois eu coloco aquela xícara cara para eu tomar. Depois eu uso esse cristal. A gente usa copo de requeijão, mas não se dá o privilégio de pegar um copo bom para tomar no dia a dia. Não se economize, não economize de si mesmo. Esteja a todo momento pronto para aprender agora e não amanhã. O tempo não faz pausa. Ele corre para todo mundo. O que você vai fazer com o seu tempo? Muito bom. Ai, Senhor amado, e aí, Ju? Não sei se eu atendi o que você queria, enfim, mas foi o que chegou. Lu, eu vou te dizer que até que no fundo eu tô bem feliz, porque muita coisa do que você comentou hoje, eu sinto que eu já venho me curando, já eu diria que há uns 2 anos que eu tô insatisfeita. Não é que eu sou insatisfeita profissionalmente, eu amo fazer tudo que eu faço. O que acontece é que chegou um momento que eu acho que metade do que eu faço ficou fútil. Eu tenho que viajar muito, eu tenho que estar com muita gente, principalmente na parte de organização de eventos, que eu entro num pavilhão 6 horas da manhã e vou sair meia-noite, 1, 2. Então, a minha vida pessoal, quando eu vi, se passaram muitos anos e cadê ela? Sim. E aí isso começou a me incomodar muito. E viva a pandemia, porque é viva a pandemia mesmo. Que eu falo, ai, gente, tô respirando e não tô com sol. Claro que eu sinto falta da outra parte do meu trabalho, que é ir para Disney, que é estar com os adolescentes que eu gosto. Então, esse outro lado eu sinto falta, mas a correria de evento, de loucura, eu conheço todos os hotéis de São Paulo, eu me hospedo em São Paulo, tem cabimento? Eu não durmo na minha casa, eu durmo nos hotéis de São Paulo. Então, isso realmente, se vocês falarem, e aí agora com a pandemia? Graças a Deus que isso eu não sinto falta. Eu achei que eu fosse pirar, as meninas que me conhecem aqui, assim, falar, e agora a Ju vai se jogar da janela da casa dela, de ficar tanto tempo quieta. E eu tô feliz com essa vida quieta. De tudo que você me falou, o que mais, assim, né, veio ali é o tal de romper os paradigmas, acho que foi essa expressão que você usou, para a gente poder sentir a gente, acreditar nos nossos dons e dar espaço para isso, para buscar um novo rumo, que é isso que eu tenho sentido falta. Eu sinto falta de buscar um caminho mais espiritualizado, alguma coisa mais ligada à qualidade de vida, saúde mental, física, espiritual, eu não sei, é esse caminho que eu tenho buscado. E, claro, coincidir com o que eu sei fazer, que eu já estou fazendo, não com os eventos, que os eventos já cortei, mas o que eu estou fazendo com a vida inteira. E, então é isso, eu acho que sim, claro, é desacelerar para conseguir encaixar na minha vida o que estava sem espaço, que é família, né? Sim. E faça perguntas. Faça perguntas. Mais... isso é outra coisa que eu queria falar. Que mais eu posso fazer? Oi? As perguntas eu faço. Eu só não tenho essas respostas. Não estou treinada para ouvir essas respostas. Não pensa que você vai achar a resposta em alguém dizendo, olha, a resposta é assim. Não, faça pergunta. E minha professora dizia, olhe para a sua volta. Olhe a sua volta. Você imagina aquela pergunta da minha amiga dizendo, será que eu devo parar? E aí, de repente, na frente dela vem um carro, ela fala assim, eu tenho que parar. Porque se eu não parar, eu vou estar aí dentro. Então, assim, eu preciso ficar. Abro uma revista e vejo uma mensagem. Puxa, é minha resposta, né?
eu tô perguntando alguma coisa, de repente eu olho e tem aquelas frases de caminhão, você fala, que é essa? Tá falando para mim essa frase. É isso aí. São essas coisas que eu tô falando, não é essa escuta não é espiritual, não, assim, ó, que seria ótimo, né? Você escutar um guia dizendo, amor, agora segue para este lado, mas não é assim, infelizmente, é um pouco mais difícil, né? O que é o mais difícil? É atenção, sabe? De repente você tá passando na rua, quantas vezes... Teve uma vez que eu estava passando no metrô e eu sentei, assim, eu nem lembro o que era, eu sei que eu estava meio desolada, eu sentei no metrô, assim, eu ia ler, mas resolvi não ler. E aí, o senhor, eu lembro que eu saí de lá, eu quis chorar. Aí tinha um senhor sentado do meu lado, ele fez assim, vou te dizer uma coisa, viu, filha? A vida pode não ser boa, mas para mim eu vou fazer ser. Porque, olha... Eu não estou muito bem de saúde, mas eu tomo uma birita todos os dias. Mas eu vou te contar, ele estava meio altinho, mas ele falou tanta coisa para mim. Ele falou assim, olha filha, vou te contar, minha vida não foi fácil não. E aí começou a contar, mas eu acordo todo dia e canto. Todo dia eu canto. Eu tomo uma, mas todo dia eu canto. Eu não fico ruim não, viu filha? É só uma para me deixar quente, só para me deixar relaxado, ele dizia. Pronto, ele estava dizendo tudo para mim que eu precisava escutar. Ele foi embora, eu tinha vontade de beijar ele. Ele foi embora, eu dizia assim, eu quero levar esse homem, tudo bem que ele bebe uma cachaçinha, eu quero levar ele para minha casa. Aí eu brinquei com o meu marido e disse assim pro Léo, acho que eu preciso beber uma cachaça todos os dias, só um pouquinho. Aí esses dias ele contou assim para mim que a rainha Elizabeth diz que bebe de manhã, de tarde e de noite. Aí ele virou e fez assim, ô amor, acho que você tá precisando beber, viu? Eu não bebo nada de álcool. Acho que você tá precisando beber. Vou comprar uma pinguinha, porque disse que ela toma um uísque, não sei, um martini de manhã, um uísque à tarde. Eu falei, gente, mas a véia bebe. Eu falei assim, vamos beber para ver se a gente dura mais. São essas coisas, sabe? Que a gente às vezes leva na brincadeira, mas que são sinais. É a vida conversando, né? E às vezes a gente fica esperando grandes sinais, né, Lu? E é tão sutil, às vezes, o que vem, e você sentir assim, foi essa resposta, né? E às vezes é uma sutileza de resposta que vem, né? Sim, e às vezes é uma sutileza e às vezes é uma grandiosidade, né? Não falei para vocês, eu da última vez na Índia, eu fazendo pergunta, porque eu sempre faço pergunta, né? Isso é uma coisa da transpessoal, que também nos estimula. Eu fazendo pergunta, mas isso é certo, isso não sei o quê. Aí eu sento no templo da Anandamaya, alguém faz assim, ó. Olha, esse algodão com perfume passado no cabelo da Anandamaya é seu. Eu gostaria de te dar. Tipo, eu não sei, olha aqui, eu quase não entendo nada de inglês, mas ele falou tão devagar que deu para entender. Parece que ele sabia que eu não falava inglês, que ele precisava falar bem devagar para eu entender. Isso é um sinal. Mas eu preciso estar aberto. Hoje, esse perfume tá dentro de uma caixinha sagrada na minha casa, no meu altar. Quando eu abro, tipo, o meu altar fica no porão da minha casa. Quando eu abro, na minha sala fica cheirando. Esse é o milagre da vida. A gente abre para esses milagres, viu, Ju? Então, faça suas perguntas. Faça as suas perguntas em relação à família, em relação ao teu trabalho, e as respostas vão chegar aí, tá bem? Vamos... Posso fazer uma pergunta? Lógico. Que a Rô trouxe, né? Que às vezes é muito sutil, né? Essa resposta. E a gente tem que estar muito atento, né? Para perceber essa sutileza. E quando que a gente percebe também, diferencia da sutileza e da intuição? Porque também tá ligada à nossa intuição, né? Ou não? São coisas diferentes, assim. Quando eu sei que é uma intuição, ou quando eu sei que é uma resposta, um sinal de uma pergunta que eu fiz para o universo, por exemplo. O que você vê como processo intuitivo? Porque a intuição, pensa, o que eu sei como intuição? Tudo é intuição.
A intuição não dá dúvida, né? Você não fica naquela dúvida, porque daí ela já deixa de ser intuição. Mas a pergunta também não tem dúvida, você sabe a resposta. Porque tinha um mestre indiano que dizia assim, quando você pergunta e a resposta tem, o teu corpo, ele tem um medidor, o corpo físico mesmo. Quando a resposta é correta, parece que cada um tem um jeito, né? Mas parece que normalmente dá um negócio aqui, você faz, ui, acho que é isso. Sabe? Bem no Atma, você faz, ui, acho que é isso, é essa a resposta. E aí, quando você vai desdobrando em cima da resposta, nossa, olha, né? Então a Ju está falando do trabalho, então qual é a possibilidade? O que mais eu posso fazer? E de repente ela vê um anúncio de uma viagem espiritual. Ela diz: posso trabalhar com isso agora, quero uma coisa mais elevada. Vou levar as pessoas para fazer, para ir para os templos, para ir para a Grécia, mas para visitar algo. Pronto, era isso. Não estou dizendo que é isso, tá, Jussara? Não estou vendo nada, tá? Só estou dando um exemplo, né? E aí, quando vocês vê aquilo faz... que é interessante. aquilo faz sentido. Você fala, isso me aqueceu, né? Isso me aqueceu. Tá? Vamos então fechar uns olhos e vamos fazer um ritual aí de olhos fechados, um ritual para a lua cheia de olhos fechados. Encontre uma posição confortável. Vai trazendo um estado de silêncio, de observação. Inspire em 3 tempos. Inspire em 3 tempos e solta o ar em 3 tempos também. E à medida que você respira, você vai encontrando em si mesmo um estado de paz. Você vai tomando o teu assento, o teu lugar no mundo. Visualize nesse instante que toda a luz da lua está sobre você agora. Visualize, perceba e sinta acima de você esse ponto, essa esfera brilhante. E nesse momento, fluidos de cor prateada vão descendo sobre seu corpo. Vão tomando conta dos seus canais. Vão liberando vícios, medos, procrastinação. Mas acima de tudo, vai trazendo amplitude, consciência, despertar, iluminação. Sente a natureza fundamental da sua vida, a natureza fundamental livre da sua mente, do seu coração. Dentro de você existe essa fonte inexaurível de amor, de sabedoria e poder, que é ativado por essa lua agora. E agora,
você vai ativar o propósito dessa sua prática espiritual para ser revelado em você mesmo a verdadeira forma em você mesmo, sem crenças limitantes, sem paradigmas. Nesse lugar, a lua vai criando esse espaço em você. Compaixão, sabedoria e poder ilimitado. Vai limpando a sua mente de falhas e vai trazendo qualidades, resgatando qualidades benéficas. Você vai reconhecendo a interconexão de tudo. Nesse momento é como se você fosse ficando mais longe e mais afastado desse lugar físico que é a sua casa. Como se você se aproximasse de uma floresta. Sinta que essa lua vai manifestando o teu potencial, vai iluminando. Assim, quando eu contar até 3, você vai se ver numa floresta, em frente a uma fogueira. 1, 2, 3. Lu, seu fone está fechado. Perceba e sinta você no meio da mata. Volta de novo, concentra, conecta. Concentra e conecta. 1, 2, 3. Você no meio da mata. Você está agora frente a uma fogueira. E à medida que você vai se conectando com a chama desse fogo, a luz acima da sua cabeça, você vai rodopiando, você gira em volta desse fogo. E à medida que você gira, você se transforma numa outra pessoa que na verdade é você. Você vai largando as crenças e vai se aproximando de você mesmo. Vai girando, vai rodando. E à medida que você gira em volta do fogo, você se aproxima e daquilo que foi dito sobre você é deixado para trás. Mãe nossa, que estais no céu e na terra, em toda parte, bendita seja a sua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor. Que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os dias.
o exercício do perdão, essa parte, nossa, eu tenho. Se você acolher em nossa aqueles que querem partilhar conosco, é nossa, faz o bem, da terra, e toda a paz. O propósito maior que nosso Pai, e que a batida dos nossos corações está ao toque do coração da terra. E assim você sabe, que as estrelas, que a luz do sol, cura esses aspectos, para que cada um sinta a potência que já está aqui. Abre teu coração para esse espaço de cura e amor. Inspira bem profundo. Solta o ar bem devagar. Inspira bem profundo. Solta o ar devagar. Agradeça esse espaço de luz em você, de amor em você. Nesse lugar, do ponto de luz da mente do grande Espírito, que é a luz, amor, homens e todos dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que o amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem, do centro que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, assim é. Amém. Namastê, Shalom. Bom. Todos bem? Ai, vocês conseguiram escutar? Não, né? Vocês nem ouviram eu, né? Mas ouviram a música? Sim.
Então, é a segunda vez quando eu vou dar um ritual forte, tipo, some. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui para eu ouvir vocês. Espera aí. Nossa, para mim foi muito forte. Ó, gente. Muito bom. Muito bom. Vou ver se eu gravo a visualização de novo. Se eu conseguir gravar, eu mando ela de novo para vocês. Né? Mas foi bom aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo a lua aí, grande? Vamos ver se eu consigo mostrar. Ela tá bem em cima da gente aqui. Nossa, tá Nossa, lindo. que linda! Tá linda. Que linda! Tá do computador, né? Não, a imagem. Muito bom, meus amores. Eu vou ver se eu gravo a visualização então de novo e mando ela para vocês, tá bom? Para vocês fazerem até amanhã, tá? Mas a música é forte, né? Eu não precisava dizer nada, né? A música ela é forte, né? Ela tem uma potência de cura mesmo, né? Brutal a música pro final, fica bem intensa. Tá faltando a gente rodar os nossos vestidos, hein, Marta? Tá mesmo. Chama! Lindos. Então tá bom, ó. Um beijo grande, viu? Um beijo. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.